Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Diogo Baldino, professor de 7º ano, e o conteúdo de hoje é do volume 1, números inteiros, o início, que é chamado de números negativos. Então, todos vocês, peguem o livro didático de vocês, peguem lápis, caneta e borracha e até um caderno e vamos nessa! Então, alunos, os números. Vocês já conhecem os números naturais, que são os números que nós contamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 1 milhão e assim por diante infinitamente. As reticências ali, lembre-se, indicam que existem infinitos números. Logo após, vocês conheceram os números decimais, os famosos números com vírgula, que podem ser expressos como uma fração também. Por exemplo, 2/3, 1/4, R$2,50, 1,5 litro. Todos esses são exemplos de números decimais. E agora vocês vão ter contato com os números inteiros ou os números negativos. Vocês vão ver comigo que número inteiro não é só número negativo, mas os negativos são os que o melhor representam. Dentro da matemática, nós temos as 4 operações básicas. Vocês vão ver que, dentre as 4, a subtração aqui será muito importante, pois o sinal da subtração é o sinal que representa os números negativos. Os números negativos surgiram com a necessidade dos seres humanos. Por quê? Porque antigamente, quando a gente ia comprar alguma coisa, a gente levava uma certa quantidade de dinheiro, uma certa quantidade de ouro, uma certa quantidade de mercadoria. E chegando na hora da compra, você não tinha todo aquele dinheiro, todo aquele ouro, toda aquela mercadoria para efetuar a troca. Então, você ficava devendo certa quantidade de ouro, dinheiro ou mercadoria para efetuar essa troca. Vou fazer um outro exemplo. Você quer comprar um produto de R$20, só que você só tem 10. Então, se a pessoa fizer a venda para você, ela vai falar o seguinte, eu faço a venda para você agora, mas você ficará devendo para mim R$10. Esse ficará devendo é onde nós colocaremos o sinal de menos. É esse ficará devendo que dá significado aos números negativos. Ouvindo isso, tenho certeza que vocês já viram exemplos de números negativos em várias vezes no dia, só que agora vocês vão perceber que existem números negativos nas temperaturas. Você escuta lá no jornal falando, no sul do Brasil foi registrada a menor temperatura do ano, tantos graus negativos. Para alguns aí que sabem que alguns prédios têm andares negativos, o que isso significa? Também vocês vão ver no próximo exemplo, o extrato bancário, dentro dele há expressos números negativos. Já fiquem imaginando quais são. E também as famosas dívidas. Observe agora comigo essa tabela de temperaturas. A tabela de temperaturas mostra as temperaturas de algumas cidades ao redor do mundo, as temperaturas mínimas dessas cidades. Então, temos numericamente registradas as temperaturas mais 2, menos 1, menos 8, menos 10 e mais 21. Notem que as temperaturas negativas, como o próprio nome diz, acompanham o sinal de menos à frente. Porém, e se eu quiser, por exemplo, ordenar esses números? Isso quer dizer, colocar de menor ao maior, ou de maior ao menor. O que eu devo fazer? Para isso, a gente vai utilizar uma ferramenta conhecida, que é chamada de reta numérica. Então, alunos, para ficar mais fácil, vamos colocar os números inteiros que estão na tabela das temperaturas, exatamente na ordem que eles aparecem lá, para depois a gente colocá-los na ordem correta. Então, temos a primeira temperatura, que é Boston, que é mais 2. Temos as temperaturas que são menos 1, menos 8, menos 10 e a última que é mais 21. Todas as temperaturas ali. Mas isso não basta. Se a gente fosse ordená-las numa ordem correta, que fosse a menor temperatura para a maior ou da maior para a menor, como que a gente faria isso? Bem, vamos tentar usar uma lógica, como se existisse um termômetro ao centro. Nesse termômetro, em algum lugar nós precisamos marcar 0.
Por quê? Porque é como se ele fosse a origem, igual vocês sabiam da reta numérica dos números naturais. Se a gente fosse numerar ela corretamente, a gente colocaria um espaçamento e marcaria cada espaço como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para cima. Por que os números positivos vão acima? Porque nós já vimos isso dos naturais, né? Quanto maior o número, mais acima ele fica, e quanto menor o número, mais abaixo também. Correto? Então, para nós marcarmos as únicas temperaturas positivas que temos, que são o mais 2 e o mais 21, basta a gente escolher dois lugares na reta e marcar esses números, correto? Se a gente fosse usar a demarcação correta, a gente faria 1, 2, marcando uma temperatura aqui, e daí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21. Mostrando que o que vocês já sabiam que 21 é a maior temperatura. E a menor, como que a gente vai fazer? Bem, vamos usar a lógica também. Os números negativos são os números menores que zero. E a sua contagem também é feita da mesma forma. Assim como depois do zero nós temos o 1, o 2, 3, 4, 5, 6. Nos números negativos, que estão indicados aqui, por exemplo, os números negativos que estão indicados aqui, a gente também vai utilizar a mesma demarcação. Só que agora, em vez de contar para cima, nós vamos contar para baixo. Então, vai ficar da mesma forma. O primeiro número negativo, pela lógica, é o menos 1. Depois vem o menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 e menos 10. Sempre lembrando que todos os números negativos acompanham o sinal de menos na frente. Sempre. E usando essa reta que nós montamos, ou esse termômetro, pela lógica, o número de maior temperatura fica em cima e o número de menor temperatura fica embaixo. Correto? Consequentemente, percebam que nos números inteiros, quando nós pegamos apenas os positivos, da linha para cima, certo? Do zero para cima, quanto maior o módulo dele, ou seja, quanto maior o valor numérico, quanto mais acima ele estiver, maior ele é. Correto? Agora, se nós pegarmos os negativos, a gente tem a situação um pouco diferente. Quanto maior o módulo do número, quanto maior o seu valor numérico, ó, o menos 10 tem módulo maior que menos 8. Então, quanto maior o módulo do número, menor ele é. Isso quer dizer o quê? Quanto mais você anda na reta para baixo, quanto mais você diminui entre os negativos, menor o número fica. Quanto mais distante de zero, menor o número é. Como vocês viram na reta, a maior temperatura que já foi feita anteriormente é a do Rio de Janeiro, com 21 graus. E a menor temperatura dentro daquela reta que nós fizemos é de Quebec, com menos 10 graus. Dentro de um extrato bancário, que é o nosso segundo exemplo, nós vemos diversos números negativos que já estão indicados no extrato. Porém, existem alguns bancos que não colocam o sinal de menos na frente. Alguns bancos colocam o sinal de menos atrás. Então, você tem que estar atento a quando, em algum momento da sua vida, você ter um extrato bancário, você saber as diferenças entre números positivos e negativos dentro do seu extrato. Olhando esse extrato em questão, note que o extrato do Joaquim tem vários números positivos e negativos, certo? Agora, por que esses números são positivos e por que eles são negativos? Vamos imaginar que Joaquim tenha R$20 em sua conta. Não está escrito no extrato, mas vamos imaginar. Se ele tem R$20 na sua conta, esse 20 é positivo ou é negativo? Bem, se a pessoa tem e está guardada, pela lógica, esse 20 é positivo. Note também que dentro do próprio extrato, nós temos dois números 100 positivos. Professor, mas para ser positivo precisa do sinal de mais? Não necessariamente. Quando você tem um número, todo número é positivo naturalmente. Todo número por si só é positivo. Por isso que você deve colocar o sinal de menos nos negativos. Então, os depósitos são positivos porque quando você coloca dinheiro dentro de uma conta, esse dinheiro é seu. Então, você está guardando lá, por isso ele é positivo. Agora, quando você paga uma dívida, significa que você está tirando. Tirar o dinheiro para pagar a dívida significa número negativo, que é o caso do pagamento da luz e o pagamento da conta do telefone. Por que cheque compensado também é negativo? Porque é o mesmo que pagar uma conta. Compensar um cheque
Significa que você deu o cheque para alguém e essa pessoa foi ao banco tirar esse dinheiro. Então, quem tirou o dinheiro agora foi o próprio banco que tirou o dinheiro para entregar para essa pessoa. Isso vem o nosso próximo tópico, que é saques em conta. Então, uma retirada de dinheiro, apesar de você estar pegando esse dinheiro para você, ele é negativo porque você está tirando da sua conta. Segundo exemplo de números negativos, saldo de gols, que eu tenho certeza que é muito conhecido de vocês. Saldo é um termo utilizado para calcular a diferença entre ganhos e perdidos. GP significa gols pró, quantos gols você fez. GC significa gols contra, quantos gols você levou. SG é saldo de gols, é o saldo que a gente quer trabalhar. Então, Manaus FC, para a gente calcular o saldo, basta fazer uma conta de menos, uma subtração entre GP, que significa gols pró, e GC, que significa gols contra, para daí sim dar o resultado SG, que é saldo de gols. Portanto, 26 menos 13 dá mais 13, mas pois Manaus fez mais gols do que levou. Ele tem 8 GP e 16 GC. Ele fez 8 gols e levou 16. Se você fizer a conta 16 menos 8 dá 8, porém agora o sinal de menos vai na frente. Penharol já fez mais gols do que levou. 17 menos 13, 4. E a Princesa fez a mesma quantidade de gols que levou. 10 menos 10, 0. Alguns prédios possuem números inteiros nos seus elevadores, pois existem alguns andares que são negativos. Isso vem do fato que as garagens dos prédios ficam abaixo do nível da rua. O nível da rua, que é o térreo, que é a marcação 0, abaixo dele ficam os negativos, acima dele os positivos. Conexões entre os números negativos. Preste atenção. Existem algumas medidas que sempre são positivas, independente de onde você as trabalha. Primeiro, a altura e a altitude sempre são números positivos. Você não diz para uma pessoa que você tem menos 1,5 metro de altura. Você diz que você tem 1,5 metro. O nível do mar é a marcação 0. Isso significa o quê? Que acima ficam os positivos e abaixo ficam os negativos. Então, uma profundidade pode ser representada por um número negativo. Matematicamente falando, os números que a gente conta, os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitos números naturais, são representados pela letra N com um corte a mais e iniciados em 0. Já para a gente construir os números inteiros, você precisa reunir numa grande família todos os negativos, todos os positivos e o 0. Lembrando que, assim como existem infinitos números positivos, também existem infinitos números negativos. Então, o Z, você percebe que começa com reticências porque não existe um primeiro número negativo, não existe um menor número negativo. Porém, no meio desse conjunto, a gente tem o número 0. À direita de 0 ficam os positivos, à esquerda de 0 ficam os negativos. E não esqueça, o conjunto dos inteiros é representado pela letra Z, também com um corte a mais. Então, conexões importantes. A altitude é sempre positiva, ganhos em conta é sempre um número positivo, a idade de uma pessoa é sempre um número positivo, a altura é sempre positiva, a temperatura abaixo de 0, já diz, negativo, dívidas é um número negativo, profundidade é um número negativo e o subsolo também é um número negativo. Fica para vocês fazerem as atividades das páginas 26 e 27, exercícios 1 e 2. Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembre-se que vocês sempre podem pausar e voltar o vídeo para ver as explicações novamente. E até a próxima.